O pensamento comum em torno dos reformadores do século XVI é quase sempre o mesmo, como se os reformadores não estivessem preocupados com missões. Mas e se essa imagem estiver incompleta? E se a história for muito maior do que aquilo que imaginamos? De fato, a história vai muito além. O primeiro esforço missionário protestante nas Américas foi enviado justamente por João Calvino. O relato histórico que veremos neste vídeo contraria completamente a imagem que é construída em torno dos reformadores ao falarmos sobre missões. Lutero, Calvino e outros reformadores viam missões não apenas como uma opção estratégica, mas também como um mandato teológico. Em março de 1557, um grupo de mercadores protestantes franceses desembarcaram em uma ilha na costa do Brasil. Eles chegaram para integrar uma nova colônia francesa, que precisava de auxílio especialmente de trabalhadores qualificados. Junto com esse grupo estavam dois pastores protestantes, Pierre Richer e Guillaume Chartier, que haviam sido convidados para ensinar outros europeus e evangelizar os nativos. Esse desembarque marcou o primeiro projeto missionário protestante no Novo Mundo. No entanto, logo depois, o governador católico da colônia exilou os pregadores protestantes para o continente e, por fim, os forçou a retornar à França. Assim, embora esse esforço missionário nas Américas não tenha durado muito e rendido poucos frutos, foi a primeira tentativa protestante de enfrentar as grandes dificuldades envolvidas em levar o evangelho aos povos dessas novas terras. Devemos nos perguntar que tipo de igreja e que tipo de líderes estavam por trás de um empreendimento tão ousado e perigoso. Qual foi a base da qual surgiu esse grande empreendimento histórico? Ao contrário do que alguns poderiam esperar hoje, essa iniciativa missionária surgiu da Igreja de Genebra, sob a liderança de João Calvino. Alguns presumem que a visão elevada dos reformadores sobre a soberania de Deus havia enfraquecido seu interesse por missões. No entanto, a Igreja de Genebra foi quem providenciou os primeiros missionários protestantes para o Novo Mundo. O esforço não foi totalmente bem sucedido. No entanto, não podemos julgar esse tipo de trabalho pelo sucesso que vemos, mas pela disposição em obedecer. E essa foi uma obediência perigosa. Viajar para o mundo desconhecido, arriscando a saúde, a estabilidade e até mesmo a vida, ao interagir com autoridades católicas, doenças e animais desconhecidos, e nativos potencialmente hostis. Mesmo assim, eles foram. Alguns tentaram minimizar esse esforço, sugerindo que o interesse era meramente por questões comerciais ou prestar serviços religiosos aos colonos franceses. No entanto, temos um relato em primeira mão das ações da Igreja de Genebra no diário pessoal de Jean de Lille, um membro da Igreja de Genebra. Segundo esses relatos, a Igreja em Genebra foi solicitada a enviar pregadores e outras pessoas bem instruídas na religião cristã para que pudessem ensinar outros europeus e levar os nativos ao conhecimento da sua salvação. O elemento missionário desse esforço é abundantemente claro. Além disso, a resposta da Igreja a esse pedido é impressionante. Teleri registra: ao receber essas cartas e ouvir essas notícias, a Igreja em Genebra imediatamente agradeceu a Deus pela extensão do reino de Jesus Cristo em um país tão distante e também estranho, e entre uma nação inteiramente sem conhecimento do Deus verdadeiro. O alcance evangelístico não era apenas parte do plano original, mas também uma perspectiva que trazia grande alegria à Igreja. Durante a missão, um dos missionários enviou uma carta a Calvino. Ele descreveu as dificuldades de seus esforços evangelísticos, mas disse: visto que o Altíssimo nos confiou essa tarefa, esperamos que esse dom se torne uma futura possessão de Cristo. Não apenas era claramente um empreendimento missionário, mas os próprios missionários perseveravam em uma tarefa muito difícil, encorajados pela confiança em um Deus soberano. Essa história confronta o mito de indiferença atribuído aos reformadores, como se eles fossem indiferentes ao esforço missionário. Chega-se a dizer que suas crenças sobre a soberania de Deus os tornavam passivos. Afinal, se Deus já estabeleceu todas as coisas, para que evangelizar? Mas essa história mostra exatamente o oposto.
A fé em um Deus que controla todas as coisas não os paralisou. Pelo contrário, deu-lhes coragem para evangelizar, mesmo quando envolvia o perigo da própria vida. Mas como surgiu? Qual a origem de todo esse zelo missionário? A resposta é muito simples. Esse zelo nasceu diretamente da teologia que era vivida, orada, cantada e pregada todos os dias nas igrejas da Reforma. Esse impulso missionário estava completamente entranhado na vida da igreja. Havia a oração. Os cristãos oravam pela salvação de todas as nações. Havia também o cântico. Os hinos de Lutero não eram apenas músicas, mas o verdadeiro chamado para se levar o evangelho a todas as nações. E por último, havia a pregação. Os sermões não eram aulas de teologia, eram instrumentos usados para salvar almas. No dia 10 de março de 1577, numa pequena ilha do Rio de Janeiro, no interior da Baía de Guanabara, conhecida atualmente como Ilha de Villeganhão, aconteceu o primeiro culto protestante na história do Brasil e das Américas.